A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui, Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Estamos aqui para fazer a nossa aula da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse primeiro trimestre estamos estudando sobre o Evangelho de Marcos, o servo e a missão no serviço da obra de Deus. E nós já passamos da metade, porque a revista não tem como ter a metade, porque é 13 lições. Então, a 7 pode considerar a metade. Chegamos na lição 8, então já chegamos mais do que a metade da nossa revista. E podemos dizer o que com isso, professor? Até aqui nos ajudou o Senhor, porque a lição que nós iremos estudar hoje é a lição de número 8, que tem um título muito bom. E qual é o título? O mestre por excelência que se fez servo. Ele sabe tudo, tinha todo o conhecimento, mas ensinou com simplicidade. Ensinou de maneira que todos que o ouvissem entendessem e colocassem em prática. Isso a gente já encontra, irmão, no nosso texto áureo. Tá bom? Mas vamos apresentar para você aqui. Essa lição será aplicada na sua igreja no dia 19 de fevereiro de 2023. Lição de número 8, que eu já li o título para você. O mestre por excelência que se fez servo. No nosso texto áureo está escrito no livro de Marcos, capítulo número 7, verso 14. E antes de fazer essa leitura, eu vou abrir a Bíblia aqui para a gente fazer uma pequena comparação e um esclarecimento, porque a minha amiga Geise, colega de igreja, congrega comigo, ela disse: Montoni, eu acompanho o seu canal, estudo as lições com você, porque ela ganhou neném agora, ela não consegue ir para a nossa escola dominical, ela é aluna, mas não consegue por causa do neném ainda dela. Ela fala para mim assim, que às vezes eu leio aqui na revista e ela vai ler na Bíblia dela e está diferente. E aí eu falo aqui na Bíblia qual é a minha tradução. Só que o escritor ele sai colocando traduções que ele acha que se encaixa melhor. Então às vezes pode ser até a sua dificuldade de eu estar lendo uma coisa aqui e você está acompanhando outra. A minha Bíblia, que é essa grandona, que eu uso aqui só no canal, ela é só do canal, gente. Vou fazer a capa com o canal aqui. Bíblia para o Cotidiano. É revista e corrigida. Às vezes o pastor ele usa outra tradução. Se essa é a sua dúvida, eu leio na Bíblia, está certinho com a sua. Mas quando eu leio na revista está um pouquinho diferente, é por causa disso, tá bom? Agradeço a Geise por ter feito esse comentário, que acaba ajudando até você também. Mas vamos fazer a comparação então agora. Livro de Marcos, capítulo 7, verso de número 14. Aqui ele diz assim, ó: E chegando outra vez, a multidão disse-lhe: Ouve-me, vós todos, e compreendei. Isso na minha Bíblia. Na revista diz, é a mesma tradução. Nesse texto aqui, texto áureo e texto de referência, está usando a mesma tradução, revista e corrigida. Olha só. E chegando outra vez a multidão, disse-lhe, tá vendo? Ouve-me, vós todos, e compreender. Então, a tradução do nosso texto áureo e o nosso texto de referência tá o mesmo, tá bom? Então, para você acompanhar a leitura certinha daí. Mas pode ser que tenha aqui NAA, Nova Almeida Atualizada, Revista Corrigida, Revista Atualizada, NVI, King James, Contemporânea e assim vai. É uma dúvida legal que a Geise fez, comentou e acaba ajudando até você para saber que tradução que eu estou lendo na revista, tá bom? Esse foi o nosso textuário, nossa verdade aplicada nos diz assim: é fundamental que as verdades e os princípios dos ensinamentos de Jesus Cristo dirijam todas as áreas da vida dos discípulos de Cristo. Isso aqui, dá um ênfasezinho aqui, ó, pega essa caneta e marca aqui, ó, que os ensinamentos de Cristo, tá aqui, essa frase, última frase aqui que eu quero compartilhar com você. Que todos os ensinamentos de Jesus Cristo dirija todas as áreas da vida do discípulo. Todas as áreas, é a ênfase, tá? Todas as áreas. Então, os ensinamentos de Jesus não servem apenas para algo que eu acho que é legal, para algo que eu acho que é bom. Os ensinamentos dele têm que servir num todo. Eu estou ensinando algo muito importante, porque ultimamente a gente só quer pegar a parte da Bíblia que nos agrada.
que nos cabe, que se encaixa no que eu quero. E você que é inscrito do canal, você sabe que eu não chamo a Bíblia de Bíblia, eu chamo de régua. Por quê? Porque se eu não me encaixar nesse quadradinho aqui, irmão, não dá. Eu não vou para onde Jesus quer que eu vá, que é estar com Ele. Eu tenho que me encaixar. Toda a Bíblia se encaixa em mim, ou eu me encaixo na Bíblia, a gente se funde. É assim que tem que ser a vida do discípulo. E a verdade aplicada já pede essa orientação. Todos os ensinamentos de Jesus Cristo em todas as áreas da vida, certo? O objetivo de hoje que eu tenho com vocês é mostrar que Jesus trouxe esperança com os seus ensinos. Então, vamos colocar aqui, ó, ensino. É a palavra que eu dou ênfase aqui no esboço, no objetivo da lição. Segundo, ressaltar a grandeza dos ensinos de Jesus. Você vai dar ênfase em quê, professor? Ensino. Também ensino. E o terceiro objetivo, destacar que Jesus faz uso de métodos pedagógicos. Ponto. Aí aqui eu vou falar para professor e superintendente, que já falei, mas vou repetir. Irmãos, aprende isso, pelo amor de Deus, pastores, superintendentes. Não queira colocar o seu professor dentro de uma caixinha, dizer que ele tem que dar aula assim, assim e assim. Você está sendo fariseu, você está sendo um escriba, você está sendo aqueles xiitas, você está querendo colocar os ensinamentos, o dom que Deus deu ao seu professor do seu jeito. E aí Jesus vem, irmão, e arrebenta com essa ideia. Por quê? Porque ele ensinava só de um jeito, Jesus vem ensinando de outra maneira, e isso incomoda. Então me parece que eu estou vendo aí alguns comentários que têm me deixado preocupado. Professores sendo cerceados no seu jeito de dar aula, porque lê muito a revista, porque lê pouco a revista, porque lê muita Bíblia, porque lê pouca Bíblia, porque usa muito o cotidiano, porque usa muito o histórico. Irmãos, entenda, cada um recebeu de Deus uma capacidade para ensinar. Então não queira limitar o dom que Deus deu a cada um para a área do ensino. Professores, deixa Deus te usar com aquilo que Ele te deu. Então, se Deus te usou da maneira de ler toda a revista, leia. Se Deus te usou apenas de ler o tópico, leia. Se Deus te usou apenas para fazer perguntas e trazer pequenas respostas, faça. Mas deixa Deus te usar do jeito que Deus quer. Pelo amor de Deus, pastores, pelo amor de Deus, superintendente, deixa os alunos, os professores ensinarem da maneira que Deus quer que eles ensinem. Se ele não estiver fora da lição, estiver com o tema, com o tópico, tudo bonitinho, deixa ele dar aula. Não tente limitar o Espírito Santo. Tá bom? Fica aí essa minha observação, porque Jesus também foi questionado pelo seu método pedagógico. Tá aqui, irmão, dentro da lição. É objetivo. Eu leio toda a lição. Objetivo. Jesus ensinou do seu jeito pedagógico de ensinar. Tá bom? Vamos lá? Marcos capítulo 1, nosso texto de referência de hoje. Marcos capítulo 1, versículo 9, 10, 11, 12, 13 e o 14, que nos diz assim: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido a Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito como pomba descia sobre ele. E ouvi-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. Aqui tem
ensinamentos assim diversos. Por quê? Porque o livro de Marcos, ele é muito direto, muito sucinto, ele é muito resumido. Porque se você quer entender um pouco mais essa história aqui, você tem que ir para o livro de Mateus. Mateus capítulo 4, professor, e fazer esse link. Mateus capítulo 4 vai contar com mais detalhe o batismo de Jesus e a tentação dele, para depois contar a prisão de João, né, o Batista aqui. E aqui ele já emenda tudo. Jesus sendo batizado, sendo levado para o deserto, vencendo a tentação e João sendo preso. Tudo junto. Marcos tem essa característica de rápido, dinâmica. Lembra que a gente já falou sobre isso? Que como ele escreveu para os romanos, não tem esse negócio de, não sei, quem sabe, talvez, pode ser. É rápido, então é nessa dinâmica. Mas se você quer pegar essa história aqui com cuidado, você lê Mateus capítulo 4. Eu até recomendo que você leia capítulo 4 de Mateus na sua leitura oficial na sua igreja, se você quiser. Lógico, é só uma dica, é só um conselho. Não quer dizer que você vá fazer. Porque se você for colocar aqui, o batismo de Jesus acontece no capítulo 3. A história que João dizendo que não é digno de desatar, mas aí vem o Cordeiro de Deus, né? Para quando chegar no versículo 13, João batizar Jesus e o Espírito descer como pomba e Deus falar do céu, esse é meu filho do qual eu tenho prazer. Aí no capítulo 4 nós temos a tentação de Jesus, do versículo 1 do capítulo 4 até o versículo de número 11. Aí depois é que Jesus volta para Galileia, do capítulo 12 do capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 25, aí ele vai trazer aqui. Depois a gente vai ver, entra no capítulo 5, o Sermão do Monte, bem grande, né? Já estudamos o Sermão do Monte. Toda essa história. Então você vai primeiro, eu recomendo você para fazer a leitura em Mateus capítulo de número 4, para você entender a tentação de Jesus, do versículo 1 ao versículo de número 11. Vai acrescentar muito na sua aula, e se você é aluno, você lê aí em casa, deixa anotado para você ler sobre o que está registrado em Marcos capítulo 1. Aí você linka com Mateus capítulo número 4. Vamos lá? Nossos hinos sugeridos de hoje: 419, 456, 581. Motivo de oração de hoje: o pastor Abinair orienta-nos a orar. Ore para que possamos ser sábios em todas as nossas tomadas de decisões. Então, se eu não tenho sabedoria, eu peço a Deus, e pedindo a Deus, Deus me concede e não lança em rosto. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, estamos aqui mais uma vez para aprender de Tua Palavra, e eu no papel de ensinar a Tua Palavra. Primeiro aprendi, para agora poder ensinar. Abre a mente dos pastores, superintendentes, professores, alunos, aqueles que estão procurando um estudo sobre o livro de Marcos, porque a palavra aqui nos diz hoje, a oração, o momento de oração que o pastor Abinair nos sugere, é que nós possamos ter sabedoria em todas as nossas decisões. Toda decisão que nós formos tomar seja com sabedoria, mas não sabedoria humana, mas sabedoria que vem do céu, que é 100% tua, clara e assertiva. Assim eu te peço, em nome do teu Filho Jesus. Amém, meus irmãos? É isso aí, vamos pedir sabedoria para tomar nossas decisões. Introdução. Observaremos na lição de hoje que, ao proferir seus magistrais ensinamentos, o Filho de Deus trouxe esperança e renovo a muitos, mostrando ser um mestre dos mestres. Eita glória! Aqui, ó. E aí, a gente tem aquele texto bem grande, né? E Jesus ensinava como quem tem autoridade, ou como quem tinha autoridade, né? Ele tinha, mas é a frase que as pessoas ficavam maravilhadas de ouvir Jesus ensinar. Então, professores, que as pessoas sintam desejo de ouvir você ministrar. Eu gosto de dizer uma frase, não é minha, eu escutei de alguém,
seja desejado e não tolerado dando aula. Que os alunos sintam desejo de lhe ouvir e não lhe tolere porque só tem você ou é o seu dia de ministrar. Seja como Jesus, desejado, que as pessoas queiram ouvir o que você tem para ensinar do seu jeito. Eita glória! Vamos lá? Ponto de número 1. O servo que oferece esperança. Nos evangelhos podemos observar que Jesus, como um valoroso mestre, podemos dizer que ele foi o maior educador que já viveu nesta terra. Ponto. Tá aqui. Por que eu amo dar aula? Dar aula é minha paixão. Amo. Porque Jesus era o educador por excelência. E para mim o melhor dom que Deus me deu foi o dom do ensino, de poder ensinar ao outro. E eu tenho que aprender cada vez mais com Cristo para ensinar você. E você, aluno, tem que poder buscar isso para um dia ensinar para outros. E você que é professor, continuar ensinando. E você que é superintendente, se preparando cada vez mais. Irmão, a gente não para. Mas temos que aprender com o maior educador, que foi Jesus Cristo. Eita glória! A par desta certeza, podemos observar que o Evangelho de Marcos está repleto de seus ensinamentos, discursos e parábolas. Para mais uma vez. Nós vamos encontrar no livro de Marcos alguns ensinamentos de Jesus, de modo como ensinamentos, discursos e parábolas, né? São 3 métodos de ensinar. E a melhor delas, nada mais do que parábolas, né? Ele conta suas parábolas. Eu tenho um livro ali, deixa eu ver se está perto. Tá longe. Mas o título é Todas as Parábolas da Bíblia. Eu tenho esse livro que nos orienta como entender as parábolas de Jesus. Jesus ensinava por parábolas. Jesus ensinava e oferecia esperança através do seu ensino em cada um dos 16 capítulos deste Evangelho de Marcos. A gente vai ver a dinâmica, né? Todos os capítulos de Marcos, nós encontramos Jesus ensinando o tempo todo, instruindo, orientando, ajudando, trazendo esperança, que é o título do ponto de número 1. O título do ponto 1 nos diz: o servo oferece um novo ensinamento de esperança. Aí dá conflito, aí dá ruim. Essa palavrinha aqui, ó, oferece um novo. Eita, é mesmo, professor, é. Toda vez que surge alguém ensinando de maneira que não é o padrão que eu estou acostumado, eu acho que é complicado. Não pode ensinar desse jeito. Tem que ensinar do jeito de fábrica, numa caixinha. Não pode ensinar do jeito dele. Tem que ensinar do jeito que alguém quer determinar. E aí Jesus vem dizendo, aqui o pastor Abinair vem dizendo que Jesus trouxe um novo modo de ensinar. Veja, Jesus não trouxe novo ensino, irmão. Separa aqui, pega essa aqui, irmãos. Alunos, professores, superintendentes. Pega isso aqui. Uma coisa é trazer novo ensino. Outra coisa é trazer uma nova maneira de ensinar. Jesus não trouxe novo ensino. Ele trouxe uma nova maneira de ensinar. Eu, professor Tony, aos padrões de ensino de escola bíblica dominical, eu sou desprezado. Eu não sou aceito. Muitos professores, é uma palavra forte, eu não vou dizer, mas eu vou usar outra menos ofensiva. Muitos professores me desprezam pela maneira simples do qual eu ministro. Não, irmão, tem que ser mais profundo. Eu tenho que ser o que Deus quer que eu seja. Então, esse novo modo de ensinar o que já está sendo ensinado, aí causa... Em muitas igrejas dá ruim, irmãos. Mas entenda, Jesus sabia quem ele era, para que ele estava aqui e não se preocupava com a maneira de ensinar. Então não se preocupe.
professores e alunos que estão se encaminhando para essa nova jornada de ensino, tá bom? Olha só o que o pastor Abinaí aqui coloca. O Evangelho de Marcos é uma narrativa em que os atos e os ditos do servo compõem temas fundamentais para que os seguidores do Filho do Homem possam identificá-lo como mestre. Só de ouvir, e quem que chama ele de mestre? Lembra que a gente já passou por essa lição? Quem chama ele de mestre? Um mestre. De quem eu estou falando? Nicodemos, que busca ele de madrugada. E qual é a frase de Nicodemos? Sabemos que tu és mestre, porque o que tu está ensinando não vem da terra, vem do céu. Ou seja, um mestre ensinando outro mestre. Aí Jesus fala no nível de mestre. Eu gostaria muito que vocês aprendessem isso, gente. Oh, meu Deus do céu. Ajuda os meus ouvintes a aprender, Jesus. Nicodemos chama Jesus de mestre. Então Jesus trata Nicodemos como o quê, gente? Como mestre. Aí Jesus diz para ele: Nicodemos, tem que nascer de novo. Aí Nicodemos diz: como pode ser isso? Aí Jesus diz o que para ele? Retruca para ele: como tu não sabes, tu sendo mestre em Israel? Então Jesus fala de mestre para mestre. E como Jesus é maior do que qualquer mestre na terra, Nicodemos, que é mestre em Israel, não compreende. Mas por que Jesus fala para Pedro: tu me amas? Tu me amas? Apacenta, cuida, tu me amas? Coisa simples. Cuidar, apacentar, velar, guardar. Para Nicodemos, ele pede para Nicodemos nascer de novo e Nicodemos não entende. Conversa de mestre para mestre. Para Pedro, ele só fala de amor. Cuida, me ama, me segue. Entende, irmão? Eu tenho que saber para quem eu estou falando. Se eu estou falando para uma tribuna de eruditos, o nível tem que ser outro. Mas se eu estou falando para pessoas que, na sua grande maioria, sabe ler ou nem sabe ler, melhor dizendo, junta a palavra para tentar formar uma palavra, aliás, formar uma frase, como é que eu vou ensinar para essa pessoa com tanta profundidade? Aí você fala assim: professor, então você quer dizer que você ensina dessa maneira simples porque você acha que as pessoas que estão te ouvindo não têm conhecimento, sabedoria? Eu disse: não, é pelo contrário, é porque eu não sei quem está me ouvindo. Então eu tenho que fazer feito Jesus, falar com que todos me entendam, seja ele mestres, seja ele doutores, seja eles leitores comuns da Bíblia ou analfabeto ou semi-analfabeto. Eu não sei quem me ouve, então eu tenho que falar simples para que todos entendam. Isso se chama dom de ensino. E Jesus tinha de sobra e me deu, e eu sou grato. Vamos lá? Assim, Marcos apresenta uma abordagem motivadora sobre um novo começo marcado por um anúncio alegre e esperançoso. Alegre, tem gente que... Oh, meu Deus, eu sou alegre, irmão. Eu sou uma pessoa muito feliz. Marcos capítulo 1, verso 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus, né? Ele foi ensinar, veio pregar o evangelho do reino de Deus. Continuando, o texto mostra e aponta para o reconhecimento do ensinamento de Jesus sobre a proclamação do reino e a chamada a uma nova vida sob nova perspectiva, que agora você se concentra para o reino. Agora é o reino de Deus. Pastor César Rosa completa aqui, ó. As aulas do mestre da vida não estavam circunscritas ao ambiente da sala de aula. Eita glória! Enquanto os rabinos da época educavam seus discípulos nos ambientes educacionais, Jesus tratava seus discípulos nos mais variados lugares, extraindo lições preciosas por onde passava.
Um dos maiores discursos, como o Sermão do Monte, foi dado em uma colina. Diante de tantos mestres como os escribas, Jesus se destacava, pois ensinava como tendo autoridade. Este é um fator imprescindível para o educador moderno, pois, para se ensinar com autoridade, precisa dominar o conteúdo e ser o exemplo vivo do que ensina. Os escribas falavam do que ele não vivia e Jesus vivia o que ele falava. Eita, agora parece a aula que eu dei domingo. O pastor Geraldo disse, a irmã Tassiana, né? A esposa dele disse: meu marido está maravilhado. Você dá aula alegre, você chora, você ri, você fala sério, você vive o que você está ensinando. Eu disse: é isso, é isso, é isso, irmãos, precisamos, tá bom? Então Jesus não se amoldou a salinha, a caixinha, ao método que as pessoas queriam. Ele ensinou do jeito que ele sabia ensinar. Por isso que ele é o mestre dos mestres. 1.2. O servo oferece um ensino de esperança aos desesperançados. Vamos lá? Acompanhando o itinerário do Evangelho de Marcos, fica evidente que, infelizmente, os líderes religiosos de Jerusalém praticamente não faziam nada diante da situação de miséria do povo. Ao contrário, o comportamento deles procurava os seus próprios encantos. Vamos lá? Marcos capítulo 7. Vamos ler aqui para a gente entender o que o pastor Abinair quer dizer com esta frase. Procurava os seus próprios encantos. Vamos ver o que ele quer dizer com isso aqui. Marcos capítulo 7, o verso de número 6. Aqui. E ele respondeu e disse: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Era bonito de ouvir falar, mas os seus corações estavam muito, mas muito longe de Jesus. Então, eles buscavam apenas eita Jesus, a soberba de dizer: eu sei, eu sou mestre, mas só de lábio, de atitude, não condizia com ela, certo? Isso aqui é Marcos capítulo 7, verso de número 6. Vamos continuar? Contrariando essa maneira de pensar, Jesus disse: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Aqui é importante, porque os mestres queriam ser servidos, os mestres queriam ser o centro das atenções. Aí Jesus disse que ele, como mestre, não veio para servir, não veio para ser servido, veio para servir. E aí desmonta todo o ensinamento de que mestre tem que sentar na cadeira principal, receber o copinho de água, receber o microfone bom, cadeirinha almofadada. E Jesus falou: não vim para isso não. Eu vim para instruir o povo em amor, em verdade, e como está o título, ponto 1, com esperança. Eita, glória gloriosa! Vamos lá? Assim, o Evangelho de Marcos esclarece que o Mestre veio ensinar, solidarizar-se e libertar as pessoas oprimidas e excluídas pelo sistema religioso de Israel. Ô, pastor Abinaí, eu gostaria tanto de lhe conhecer. Eu queria lhe fazer algumas perguntas. Eu queria lhe fazer essa pergunta aqui, ó. Trazer por meio excluídos do sistema religioso, porque não entende essas
coisas muito mirabolantes que a pessoa quer inventar. E a simplicidade. E eu vejo a sua entrevista, pastor Binaí, e eu digo, meu Deus, que profundidade profunda que se torna simples o que ele está dizendo. Irmãos, a gente está vivendo tempos assim, ó. Se você fala simples, você é excluído. Se você fala simples, você é desprezado. Se você fala simples, você não sabe. E as pessoas esquecem. Irmão, eu fiquei tão feliz. Não com essa atitude, com a comparação. O livro do pastor Hernandes Dias Lopes, eu vi alguém fazendo um vídeo dizendo que tem uma classe de pessoas que desprezam o pastor Hernandes Dias Lopes, reverendo Hernandes Dias Lopes. Bíblia expositiva que eu tenho, comentário bíblico de Marcos e de Oséias, da Rose, mas escrito por Hernandes, diz assim, não dá para a gente acompanhar o Hernandes Dias Lopes. Eu disse, é verdade, o patamar dele é alto. Não, ele fala simples demais, parece que o homem não tem profundidade. Eu disse, oi? É raso, é simples demais, é uma linguagem muito corriqueira. Se disseram isso do pastor reverendo Hernandes Dias Lopes, por que não diriam de mim? Oh, irmãos, eu já disse isso aqui, simplicidade não é sinônimo de ser raso, irmão. Simplicidade é sinônimo de quem cavou, triturou, preparou e está servindo refinado para você. Tá bom? Seja simples, mas seja claro. Quer cavar? Cave. Você cava, mas você só dá o resultado do que você cavou e não o que você está cavando. Eita Jesus, é o ensinamento. A aula está falando sobre ensino, Eu tenho que orientar os professores a ensinar da maneira que seja mais fácil do povo entender possível. Se nós somos seguidores de Cristo, temos que ensinar simples para que o povo entenda. O pastor Binaí continua aqui colocando, podemos dizer que o ensinamento do servo nasce da sua compaixão pelo povo. E Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão dela, porque era como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Ou seja, peraí, irmão, o irmão não está entendendo, a irmã não está entendendo, eu vou complicar mais o quê? Complicado já está. O papel de Jesus foi ter compaixão e instruir o povo, como está dizendo aqui, teve compaixão e fez o quê? Ensinou. Isso é Marcos capítulo 6, 34. Essa verdade é sedutora, pois assistimos que até hoje o servo continuamente escolhe e continua ensinando quem vai ao seu encontro sofrendo sem esperança ou machucado. E tomou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Então, Jesus fala, peraí, o povo está perdido, o povo está se perdendo porque estão complicando demais. Então, deixa eu ensinar esse povo. Marcos capítulo 6, 34. Marcos capítulo 2, 13. Jesus ensinava o povo. Jesus tinha tempo para ensinar o povo. Eita glória! 3.1. O servo veio trazer esperança aos nossos corações. Através de quê? Do ensinamento. Ele diz aqui, nos dias de Jesus, a dominação romana, com os seus altos impostos e o seu controle sobre tudo e sobre todos, fazia com que Israel vivesse um caldeirão de problemas. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa. Não quis negar, e enviando logo o rei executor, mandou que lhe trouxesse ali a cabeça de João. Por que João pede a cabeça? Aí alguém fala assim, por causa de Herodias. Por causa de Herodes, por causa do que pediu a cabeça dele, que permitiu. Não, irmão, aqui tem uma verdade aqui, a cabeça de João, é que eu estava procurando. Processar e estava procurando a parte para marcar. Qual foi a questão ali? Por que João foi preso? Vocês, nunca esquece, você para. Porque João perdeu a cabeça. Você tem que
parar é por que ele foi preso. A razão que foi preso é que João estava na beira do Jordão e não chamou ninguém para ouvir. João não colocou banner. Venha ouvir o homem de Deus. Venha ouvir o último dos profetas. Venha ver aquele que está preparando o caminho para o Salvador. Não. João estava lá. As pessoas sentiam a necessidade de ir até João, porque João falava como? Popularmente. Olha para cá. João falava aqui, coisas do cotidiano. Você está entendendo? Então João é preso por causa de quê? Porque uma grande multidão estava indo até João e a mensagem de João era: arrependei-vos. Existe uma mensagem mais simples do que essa? Arrependei-vos, ou deixem suas práticas erradas. E isso bateu de frente com a vida do rei. Por quê? O rei estava tendo um caso com a sua cunhada, irmão. Com a sua própria cunhada. E João disse: tá aí, essa mulher que tu tem não é tua, é do teu irmão. Tu está cometendo adultério com a mulher do teu próprio irmão. Simples. Mas isso lhe custou a prisão. E a perturbada da Herodias não queria que João morresse. Porque estava falando de coisas simples, que todo mundo entendeu. Quando João diz: você está tendo um caso com a mulher do teu irmão, não precisa ser, irmão, doutor, PhD, doutorado, mestrado, não importa. Se você disser para alguém, ou semi-analfabeto, analfabeto, não importa qual é o teu nível de intelectualidade. Se alguém disser assim: você está tendo um caso com a mulher do teu irmão, acabou, mano, todo mundo sabe. Olha que coisa simples que João disse. Isso lhe custou a prisão e, posteriormente, a cabeça. Será que não está faltando ensinamentos mais simples como esse? Professor, você está assim. Eu não, é o pastor Abinaí, eu só estou lendo o que ele colocou aqui. Vamos lá? Continuando. E ele foi degolado na prisão. Esse aqui é Marcos capítulo 6, 26 e 27. Outro agravante nestes dias era a preponderância do sistema religioso de Israel, que tornava a vida do povo hebreu precário, cada vez mais precário. Por quê? Marcos 7,7 diz assim: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Ensinando doutrinas que não partiu, não veio, não tem a sua fonte em Deus, mas de homens. Marcos capítulo 7, verso 7. Nessa desordem, Jesus aparece para ensinar e combater a hipocrisia e traz esperança para com os fracos e oprimidos. Paulo, em sua carta pastoral a Timóteo, descreve o servo como esperança nossa. Quem é? Jesus. 1 Timóteo capítulo 1, verso 1. Jesus, esperança nossa. Terminar aqui o ponto número 1, o salmista diz que é muito feliz aquele cuja esperança está no Senhor. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Salmo 146, verso 5. Diante do texto que lemos, estamos certos de que aquele que coloca sua esperança no servo de Deus, Jesus Cristo, passa a viver com mais vigor e esperança, pois acredita nas promessas do Pai. Romanos, capítulo de número 8, 38 e 39. Bem lindo, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Não deixe ninguém separar você do amor simples que Deus te ama, que é Jesus Cristo.
Ensinei o que para você hoje? Jesus foi um servo e mestre infinitamente popular e sábio, que ofereceu esperança a todos, apesar de sua natureza simples e aspecto comum. Sei nem o que eu faço nisso aqui. Eu tenho que mandar vou ter que mandar um presente pro pastor Bina aí. Vou ler de novo. Jesus foi um servo, mestre, infinitamente popular e sábio, que ofereceu esperança a todos, apesar da sua natureza simples e aspecto comum. Estou pensando em escrever um livro, irmão. A simplicidade que incomoda. A simplicidade que incomoda. Você sabia que ser simples incomoda? Jesus incomodou porque era simples. Ponto de número 2. O servo que oferecia instrução. Optamos por incluir em nosso estudo os ensinamentos de Cristo segundo o Evangelho de Marcos, de modo a apresentar sua sabedoria e seus atributos espirituais, literário e teológico. Seria preciso não perder de vista que a narrativa deste Evangelho deixa transbordar o autoconhecimento demonstrado por Cristo Jesus até o momento de sua morte. É preciso, vamos falar aqui dos ensinamentos. Tem gente que não quer aprender como Jesus, ou melhor, ensinar como Jesus, mas é necessário, extremamente necessário. 2.1. O servo possui uma sabedoria que veio do alto. Aí sim, aí é o que nós devemos buscar, essa sabedoria que vem do alto. Nos diz assim: dá sempre oportuna visita aos dicionários da língua portuguesa. Podemos visualizar que a sabedoria remete a conhecimento de algo. Ser instruído, saber, razão. Neste trajeto de compreensão, é bom que se diga que a sabedoria humana é defeituosa. Sabedoria humana, ela é defeituosa, porque nós não sabemos tudo. Já a sabedoria de Jesus é distinta da sabedoria humana. Marcos nos faz ver que Jesus foi um homem muito sábio, porque cultivou estes conceitos e experimentou esta verdade. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Marcos capítulo 1, 21. Assistimos neste evangelho que Jesus ofereceu resposta e ação prudente a todos os que confrontá-lo. Todo mundo que confrontava Jesus, Jesus respondia de maneira simples. Marcos, capítulo de número 12. Qual foi o versículo? 38. E ensinando-os, dizia: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos na ceia, porque devoram as casas das viúvas, e isto com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. Meu Deus, quando eu olho um negócio desse, se não tivesse escrito, eu não acreditaria. Do mesmo jeito que para nós que somos professores, o julgamento é um pouco maior, saiba disso.
Aqueles também que ensinam fraudulentamente, como esses escribas, diz que vai ter o agravo da condenação. Já é ruim ser condenado e ter o agravo da condenação, aí ficou ruim duas vezes, hein? Para quem? Para quem quer complicar o caminho dos outros, irmão. Para quem quer dificultar a caminhada dos irmãos. Ô Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós. Vamos lá? Eu li o versículo 38 e 39, certo? Bispo Manuel Ferreira nos diz assim: Jesus desenvolveu um trabalho itinerante por toda a Galiléia e seu circuito, ou seja, Jesus rodeava toda a Galiléia desenvolvendo o ministério da palavra através da pregação e ensino. Mateus capítulo 4, 23, que é ali se preparando para o Sermão do Monte. Mateus é bem enfático quanto a isso, pois ele informa que Jesus percorria cidades e província, ia de cidade em cidade. Aí alguém fala assim: ah, professor, esse negócio dos testemunhos de Jeová, dos mormons, de casa em casa, de pegar isso aí é novo. Novo o quê, irmão? Quem fez isso foi Jesus. Abra a Bíblia aí, ó, Mateus, bora ver. Irmão, esse povo só está fazendo o que a gente deixou de fazer. Porque eu, com 44, sou do tempo que ia para a escola dominical, acabava a escola dominical, nós ia fazer evangelismo, voltava a ficar no estado da mocidade. Aí ia para casa, tomava banho e voltava para o culto da noite. Isso quando não tinha um culto ao ar livre. Se eu estiver mentindo, coloca aí. Quem tem 44 tem mais de 20 anos de evangelho. Quem tem mais de 20 anos de evangelho era assim ou não era? Você ia para a escola dominical, fazia o evangelismo, se fosse da mocidade, fazia um ensaio da mocidade, e depois tinha um culto ao ar livre, aí você ia para casa, tomava banho, voltava e ia para o culto da noite. E ficou todo mundo crente. E era todo mundo crente. Jesus era isso aí. Cadê? Bora lá ver. Mateus capítulo 9, 35. Bora ver se Jesus fazia isso ou não. Não é Mateus 9, 35 não. Eu li errado, Peraí, gente, deixa eu achar aqui. Olha, eu achei Mateus 9, 35, tá aqui. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Ou seja, Jesus ia em todo lugar. Esse era o papel dele, esse era a dinâmica dele, de ir a todo o lugar. Observação do bispo Manuel, o bispo primaz Manuel Ferreira. 2.2. O servo possui uma sabedoria jamais vista. Oh, glória a Deus por isso. Vamos lá? Jesus implantou um trabalho itinerante durante o seu ministério terreno. Podemos enxergar que a missão de Jesus era anúncio da palavra de Deus, isto é, a construção do reino de Deus. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho, na boa nova ou nas boas novas de que Jesus era o Messias prometido. Creia nisso. Era isso, era a mensagem dele, de forma simples, tá bom? No texto vemos que Jesus percorria toda a Galiléia desenvolvendo o ministério da palavra através da pregação e do ensino. Marcos relata que o servo ensinava, ou seja, instruía os seus ouvintes, expondo que ele veio para chamar os perdidos e não o justo, porque o justo queria justificar e os perdidos queriam apenas aceitar. Repete, professor. O justo queria apenas justificar. E quem precisava realmente só queria acreditar. Onde foi o texto que eu quero ler? Marcos 2,17. E Jesus, tendo ouvido isso, disse:
Os são não necessita de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. O justo se achava justo demais e os pecadores se achavam miseráveis demais. E diante de Deus é muito melhor eu me sentir pecador e miserável para alcançar graça do que me achar justo demais para precisar da graça. Entendeu? 2.3. A sabedoria do servo prevalecia sobre a sabedoria dos sábios judeus. Choque, conflito, bateu de frente. Curtinho isso aqui, mas olha só. Jesus não perdia tempo com os líderes religiosos. Eita, Jesus. Oh, meu Pai do céu. Vai ofender, Pai. Vai deixar eles tristes. Vão ficar tristinho. Porque tu não perde tempo com quem se acha melhor do que os outros. Soberbo, arrogante. Oh, Jesus. Meu Pai do céu. Bora. Tem que ir? Então vamos, né? Marcos capítulo 2, 23 ao 28. E aconteceu que, passando ele, num sábado, pela seara, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disse: Vês? Por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse: Não leste? Aí pronto. Oh, Deus. Oh, gente, já falei para você, Jesus, meu, ele batia de mão aberta. Oh, irmão, olha aí. Foram questionar, então comendo, no dia de sábado, não pode quebrar espiga para comer. Aí Jesus falou: É mesmo? Aí Jesus falou: E vocês são tão sábios? É sábio mesmo? Deixa eu fazer uma pergunta. Nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? E ele e os que com eles estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da propiciação, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhe: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Queriam questionar porque os discípulos estavam comendo e está quebrando a lei. Jesus falou: E vocês não leram? Sabichão, seu sabichão. Vocês não leram o que está registrado que Davi fez? Não, né? Só pega a parte que lhe convém. Jesus não tinha tempo para perder com esses fariseus religiosos até hoje, no dia de hoje. Hoje eu falei. Jesus tinha o entendimento de que era preciso ensinar a palavra de Deus. Já lemos. Marcos capítulo 1, versículo 21 e 22. Como um bom servo obediente que era Jesus, compreendia ter um desígnio de Deus. E por isso que, segundo a trilha deixada pelo servo, não podemos parar de ensinar a palavra de Deus. Marcos 16, 15. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não perca tempo com quem não quer ouvir. Continue falando e ensinando. Não se preocupe com quem não gosta do jeito que você ensina. Apenas ensine a palavra de Deus. O nosso bispo pastor continua dizendo: olhando para os ensinamentos do servo, encontramos a verdadeira sabedoria divina. É através desta sabedoria que vem do alto que cultivamos um viver que contribui para o bom testemunho perante o mundo e passamos a ter conhecimento dos planos de Deus para as nossas vidas. Ponto. Eu ensinei o que para você? A sabedoria de Cristo é luz para os que procuram e é felicidade encontrada por aqueles que o amam e é achada por aqueles que o buscam. Busque, irmão, sabedoria do alto e Ele vai te dar para entender e para ensinar, para aprender e para instruir. Peça a Ele e Ele vai te dar sem reservas. Foi o que eu te ensinei no ponto 2. O ponto 3 nos diz assim: a sabedoria é inquestionável do servo. Não dá nem para discutir, né, irmão? Aí
Não dá, irmão, não dá para discutir com ele. É simplesmente aceitar o que ele tem para mim e para você. Tá bom? Não temos medo em errar ao dizer que todos quantos desejam exercer um ministério com excelência devem olhar para o servo, o mestre dos mestres. Vemos no Evangelho de Marcos que Jesus, com sua pedagogia única, fazia com que todos ficassem admirados e o coração deles transbordassem de amor com um tom de ternura em sua voz e uma certeza de que suas palavras eram inquestionáveis. Tem um negócio aqui que eu achei da hora. Aqui, ó. Olha o que eu achei da hora aqui, ó. Aqui, ó. Vemos no Evangelho de Marcos que Jesus, com a sua pedagogia única, fazia com que todos ficassem admirados e o coração deles transbordassem de amor com um tom de ternura em sua voz e uma certeza de que suas palavras eram inquestionáveis. Ou seja, quando eu não entendo, aliás, quando eu não aceito a simplicidade, então eu mato ela. É simples demais. Por isso que o nome do meu livro vai se chamar A Simplicidade que Incomoda. Quando você ensina simples demais, quando você fala simples demais, porque todo mundo entende, quem fala rebuscado, difícil, fica incomodado. E qual é a opção? O que é que tem que fazer? Vamos matar esse Jesus. Ele só fala coisa simples, não fala nada difícil, não fala nada enigmático, tudo dele é simples. O mais difícil que ele fala é por parábola, mas é para confundir nós, porque o seu discípulo entende, e quando o discípulo não entende, pede instrução, Jesus instrui. Mas eles eram soberbos demais para dizer, não entendi essa parábola não. Só dizia, entendi. Mentira! Era tão soberbo que dizia que entendia as coisas sem entender. Parece os nossos dias? Ou é mera coincidência? Vamos para o ponto de número 3.1. O servo ensina como receber o reino de Deus. Você quer receber o reino de Deus? O servo te ensina. Olha só. O Evangelho de Marcos, em sua composição, deixa transparecer em suas páginas que qualquer um que ouvisse os ensinos de Jesus iam embora com a impressão de ter ouvido uma palavra do próprio Deus. Terra, manto. Acabava o discurso, irmão. Eita, que vem a memória. Os dois discípulos no caminho de Emaús, lamentando pela morte de Jesus, Jesus conversando com ele. Aí, para resumir, quando Jesus parte o pão e some, um olha para o outro e diz assim: acaso não ardia em nós quando ele nos falava? Ô irmão, quando você escuta uma palavra que você sabe que é de Deus, por mais raiva que você tenha, porque tem gente que fica com raiva de ouvir ensinamento simples, sabe? Você diz, rapaz, como é que pode, moço? Como é que pode ensinar de uma maneira dessa? Eu entendi tudo que ele disse, mas é simples demais. Tá aqui. As pessoas saíam, gente, maravilhadas, dizendo, uau, verdadeiramente Deus levantou um profeta entre nós. Eita glória! Marcos relata que em um dos seus ensinos, Jesus, querendo nos ensinar como receber o reino de Deus, ele usa um exemplo de uma criança. Pronto, bagunçou tudo, Jesus. Bagunçou. Pastor Binaí bagunçou o negócio. Como é que você vai dizer para o mestre, os escribas do século 21, que você tem que ser como criança? Pastor Binaí, você está arrumando confusão, vai dar ruim, Pastor Binaí. O senhor vai perder o campo lá de Goiás. Ensinando simples demais desse jeito.
O bispo Manuel Ferreira vai lhe chamar a atenção. Como é que o senhor vai ensinar um negócio simples desse? Pega uma criança, põe aqui e diz: quem quer ser maior do reino, seja como criança. Quem ser maior no reino, se sente na maior cadeira. Fale as palavras mais difíceis, procure palavras difíceis no dicionário. É assim, pastor Abinay. Ou o senhor ensinando errado aí ao povo? Ah, não foi o senhor não, pastor Abinay? Foi Jesus, né? E o senhor é discípulo de Jesus, né? É verdade. Ele usou o exemplo de uma criança como modelo de submissão. Por uma criança ser graciosa e dependente do seu pai. Tá com dúvida, irmão? Se foi o pastor Abinay que colocou ou se é eu que estou lendo? Livro de Marcos, capítulo de número 10. E nós não vai ler, não? Lógico que vai. Nós é crente e nós estamos na escola dominical. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo de número 13. Para o meu amigo Felipe e para minha amiga Jaque, que são professores de crianças. Amam dar aula para crianças. Pensa no casal apaixonado por crianças. Diz assim: e traziam-lhe crianças para que ele tocasse, mas os discípulos repreenderam aos que lhe traziam, porque os discípulos estavam acostumados com os ensinamentos dos escribas, fariseus, que não pode. Estavam acostumados. Só que esses discípulos não eram discípulos dos escribas e fariseus. Eram discípulos de Jesus. Então tinha que aprender o que Jesus ia ensinar. E Jesus dá uma lição na prática. Olha aí. Verso 14. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se. Jesus indignado. Jesus indignado. E disse-lhe: deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Pronto, aí arrebentou com Tony, arrebentou com o professor Tony, arrebentou com o pastor Tony, com o presbítero Tony, com o irmão do devocional, arrebentou com o Tony todinho, desmontou todinho. Pô! Quer saber, Tony, de quem é o reino? É da quem se comporta como uma criança sem malícia, sem soberba ou arrogância, mas que é dependente do Pai. Eita glória! Bota para a leitura, versículo 15. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nela. Aí para jogar, como diz na minha terra, a pá de cal, versículo 16. E tomando-as nos seus braços, impondo-lhe as mãos, as abençoou. Não, eu vejo pela fé assim, olhando, eu fico imaginando a cena. Jesus pegar as crianças assim no colo, ó. Seja abençoado em meu nome. Seja abençoada em meu nome. Seja abençoada em meu nome. Aí deixa, irmão, deixa os escribas, os religiosos, os fariseus, o sepulcro caiado doido da vida, nervoso, mas era isso que Jesus fazia, irmãos, com simplicidade, para orientar o povo dele, com simplicidade. Continuando, para Jesus é assim que devemos ser, dependentes e humildes como uma criança, reconhecendo diariamente que necessitamos da sabedoria do nosso Pai Celestial. Eita glória! 3.2 diz assim: o servo ensina como servir. Eita! Quem vai dar essa aula é minha amiga Dude, para os jovens. Eu não sei quem vai dar aula para os adultos nesse dia, mas a minha amiga Dude, Edileuza, mãe do Augusto, é que vai dar essa aula lá para a sala de jovens. O servo ensina como servir. Ah, eu queria ouvir essa explicação, hein? Apesar que a minha amiga é humilde. Ela é. Diz assim a revista: não é difícil perceber que o ensinamento de Jesus era prático e chamava as pessoas à ação. Por estes ensinamentos objetivos, Jesus foi chamado abundantemente de Rabi e Senhor, evidenciando que o povo o respeitava como mestre.
Em um de seus ensinos, ele nos convoca a sermos servos, assim como ele foi. Jesus não era a dizer, vai, faz porque eu estou mandando. Ele não, faz porque vocês estão vendo eu fazer. Aí coloca aqui, ó. E ele, assentando-se, chamou os seus 12 e disse-lhes, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos os servos. De todos e servos de todos, né? Marcos 9:35. O gesto de lavar os pés dos servos, os seus discípulos, mostrou como ele não veio para essa vida para buscar glória para si. Meu Deus, Dude, eu vou sair da sala dos adultos e ouvir tudo, Dude. Eu vou. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Livro de João, capítulo 13. 4 e 5. Podemos dizer que, como um bom servo, Jesus seguiu o caminho da humilhação, da rejeição e serviu a todos que foram até ele, sem exceção. Lembrando, falava com humildade para quem queria ser humilde, mas falava no nível de mestre para quem era mestre. Vocês não lembram? Mais uma vez, ele confrontando os mestres, rabi, escribas, doutores, que disseram bem assim, com que autoridade tu faz esses milagres? Jesus falou, boa pergunta. Pergunta de quem é mestre. Pergunta de quem é patente alta. Ó, patente alta lá das Forças Armadas. Então eu vou responder à altura. Qual é? O batismo de João era dos homens ou era de Deus? Meu Deus. Eu fico imaginando a cara dos religiosos, escribas, fariseus, doutores, e olhando para a cara do outro. E aí? O que é que nós vamos fazer? Pergunta simples ou difícil, irmão? Simples. Simples. O batismo de João era dos homens ou era de Deus? O que eles disseram? E caiu a casa. Se a gente disser que o batismo era de Deus, ele vai perguntar por que nós não creu. Se nós dissermos que o batismo era dos homens, vamos ser apedrejados, porque o povo acha que é de Deus, acredita que é de Deus. Aí eles dizem o quê? Não sabemos. Aí Jesus diz, eu vou dar a resposta para vocês, já que vocês não sabem. Qual é a resposta, Jesus? Eu também não vou dizer. Se vocês não querem responder, eu também não respondo. Sabe o que eu aprendo com Jesus? Nem toda pergunta, irmão, merece uma resposta. Nem toda pergunta merece uma resposta. Quem fez isso? Jesus. Eita, vamos lá. O nosso 3.3 diz assim, o servo ensina a ofertar. Ofertar. Não é efatar. Efatar foi a lição passada, é ofertar. Porque os escribas e fariseus também ofertavam. O que você está ofertando? O que você está ofertando? Mas vamos primeiro ler, depois a gente faz essa pergunta. Vamos ler o que está aqui. Temos de nos situar que o texto bíblico que traria a respeito das ofertas e dízimos estão atrelados com justiça, misericórdia e fé. Então, toda oferta, todo dízimo está atrelado, tá aqui, ó, justiça, misericórdia e fé. Como nos mostra o texto, o servo, como um bom observador, nota o ato de uma pobre viúva ter oferecido tudo o que tinha. Vindo, porém, uma pobre viúva deitou 2 pequenas moedas, que valia
quadrante. Isso é Marcos capítulo número 12. Como de costume, o servo aproveita esta ação da viúva pobre para ensinar uma lição valiosa a todos nós. Isso aqui é que deixava o povo doido, irmão. Isso é que deixa alguns doidos com ensinamento simples. Porque ele pega a coisa do dia a dia para implantar no ensinamento do reino. Então ele pega esse ato de ofertar da pobre viúva, que oferta 2 moedas que valiam um quadrante, para ensinar algo. Isso era inaceitável, era simples demais. E repito, a simplicidade incomoda. Olha lá, ele nos ensina a não sermos seduzidos pelos bens materiais. Podemos reparar que aquela pobre viúva ofereceu tudo o que ela tinha, 2 pequenas moedas, ao passo que os outros doaram o que lhe sobejaram. Dava muito porque sobrava muito, então não dava da sua necessidade, dava da sua gordura, da sua sobra. E Deus não é Deus de sobra. Deus não é Deus de sobra. Que Jesus ensinava? Simples. E a simplicidade incomoda. Eu ensinei o que para você hoje? Precisamos aprender com os ensinamentos de Jesus. Afinal, os seus preceitos são para termos numa vida moral apropriada e como fazer para alcançar o reino dos céus. É por isso que nós precisamos aprender com os ensinamentos de Jesus. Conclusão, para concluir o dia de hoje, diz assim: ensinar era algo que estava no coração do servo. Para conduzir nossa tese, podemos ver entre os evangelhos que a maior parte do ministério foi ocupado pelo ensino. Neste trajeto, nosso Senhor Jesus ofereceu tamanha nobreza ao ministério do ensino como ninguém jamais havia feito, trazendo simplesmente simplicidade. Redundante? Pode ser, mas ele fez simplesmente simples ensinar a palavra de Deus. Foi o que eu te ensinei hoje, da maneira simples que eu tenho. Tão simples que eu esqueci de pedir para você se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, ofertar no canal Bíblia para o Cotidiano. Está aqui o Pix do canal Tony, com yrpinho@gmail.com. Ofertar. Com quanto, professor? O quanto você puder. De 1 a 1 milhão. Estou aqui para receber. Mas é a frase que eu sempre gosto de dizer. Se você quiser e puder. Não é obrigado, porque o conteúdo já está posto de graça. Aprenda a ser simples, a falar simples. Porque o teu mestre é simples e ensinou simples. Por aqui, Tony Pinho. Rosil, Bíblia para o cotidiano, e eu te espero amanhã de manhã no nosso devocional Café com Deus Pai. Vamos tomar café com Deus? 7h30 da manhã, aqui ao vivo. Eu, você e uma multidão de pessoas que estão tomando café com Deus todo dia. Que Deus te abençoe, uma excelente aula se você for à sua igreja. Se essa aqui é a única maneira de você aprender a palavra de Deus, que Deus te abençoe mais e mais.